Seja muito bem-vindo para mais um podcast Café e Gestão. E hoje o meu convidado especial foi meu professor de oratória, o melhor contador de história que eu conheço, um dos melhores contadores de história que eu conheço, Marlon, CEO da Vox2U. Marlon, seja muito bem-vindo, meu cara. Obrigado. Agora a parte do contador de história eu vou deixar para um amigo nosso, Gabriel Valos. Você lembra bem dele? Esse cara aí. Avião que bate asa. O avião que bate asa, esse negócio é inquestionável. Esse melhor. Cara, esse é o melhor. Esse foi o melhor contador de história esse é bom da nossa turma, né? Sim. Marlon, quem é você, cara? Se apresente. Pergunta profunda já para começar, né? Quem sou eu? É isso aí. Eu sou primeiramente filho do Deus Altíssimo. É isso aí. Filho do Rei. E quando a gente conhece essa identidade, tudo muda. Depois, claro, eu sou filho lá do seu Assis, Dona Marley, casado com a Sandra, pai do Davi, do Lorenzo e da Camille. Essa galerinha boa. Advoguei por 17 anos, me formei lá em 2024. 2004, cara. 24, olha só. 2004, faz um tempo, hein? Uns 21 anos. 21 anos, mas advoguei por 17 anos. Até que, conversando com Deus, queria alguma coisa diferente. Orava bastante, queria algo que pudesse ajudar mais pessoas. Não que a advocacia não ajude, mas eu entendia que podia ajudar mais. Queria escalar para alguma coisa que transformasse a vida das pessoas. Então eu encontrei a Vox2U num anúncio do Instagram. Olha só. Seja um franqueado Vox2U. Seja um franqueado. Apareceu isso para mim também, tá? Então, a ideia inicial era fazer um curso de oratória. Mais um, né? Porque já tinha feito muita coisa, mais um curso de oratória. Então apareceu aquele anúncio e falei, vou ver o que é esse negócio. E aí, graças a Deus, encontramos a Vox, ou a Vox nos encontrou. E depois da Vox as coisas foram bem diferentes. Fiz várias formações também em coaching, né? DISC, eu sou... PNL. Eu tenho formações de PNL, de DISC, né? A metodologia aí de perfis comportamentais. Estou finalizando agora uma pós-graduação em DISC. Legal, cara. Foi a primeira pós-graduação do Brasil, DISC, metodologia DISC. É excelente. E estou também fazendo mais uma pós... Eu não consigo parar. Não pode, né? Não dá para parar. Estou fazendo uma pós-graduação agora em neurociência. Legal. Gosto muito de entender da cabeça das pessoas. Mas isso tudo me trouxe até a Vox, então foi um complemento, né? 2020 eu comecei essa jornada de autodesenvolvimento, é uma descoberta. Pô, que legal. E depois que a gente começa, para voltar atrás, meu irmão, eu nem quero voltar atrás. Tá sendo legal. O Malo foi meu professor, né? Quando você me conheceu, Malo, você acertou meu perfil comportamental ou não? Cara, eu acredito que sim, porque tinha um negócio ali meio parecido com... Sabia se era estabilidade ou conformidade, que era parte da engenharia, mas aí tem comunicação e tem execução junto. É uma mistura, viu? É uma mistura, né? Você tem uma mistura, a gente tem que tentar entender num teste até qual que fala mais alto. Mas eu acredito... não cheguei a fazer o teste, a gente fez na aula ali, né? A gente fez. Mas se for fazer, você deve ter feito alguns já. Deve ter 3 que ficam meio... Não tem? 2 é certo, mas tem um terceiro que deve andar meio por ali. Cara, meu perfil é muito equilibrado. Viu? Eu lembro que o disco o último que eu fiz era de 0 a 100%, né? Então 100% eu compunha tudo. Aí deu tipo 29 executor, planejador. Aí deu 27 o planejador e o resto ficou muito equilibrado, assim, muito equilibradinho. E é raro, porque geralmente tem 2 que eles destoam. Quando dá 3 parecidos, já é um negócio diferente. Agora tá todo mundo... Mas é bom que mostra também o equilíbrio, né? Quando tem assim, mostra bastante equilíbrio. E quando a gente não tem o perfil tão equilibrado, aí a gente precisa trabalhar para equilibrar. Para ganhar para balancear a roda de habilidades, né? Exatamente. Tá legal. Cara, mas conta um pouco sobre a sua história. A história do Marlon. Muito bem. Eu nasci lá no Rio Grande do Sul. Cara, você é gaúcho? Uma cidadezinha. Sim, eu sou gaúcho, uma cidade chamada Tenente Portela. Nasci em Tenente Portela porque a cidade que meus pais moravam não tinha hospital assim funcionando. Era Miraguaí. Tá até lá hoje, Miraguaí. Cidade de 4 mil habitantes naquele tempo, de repente tinha uns 4.500. Mas era pequena, e Tenente Portela é que dava condições para uma criança nascer. Então eu nasci lá em Tenente Portela. 1980, faz uns dias. Não vou fazer a conta dessa vez. Não faça. E olha que bacana, foi em 2022 para 2023 ali quando a gente pensou na Vox, ou quando eu comprei a franquia, que uma prima me disse assim, eu não sei como é que você não tinha enxergado antes que o teu negócio era falar para mais pessoas, falar em público e ter um negócio relacionado a isso.
Falei, por quê? Ela encontrou uma foto. Eu tinha 1 ano e pouquinho, estava em cima da cama da minha mãe e sei lá se tinha 5, 6 ou 10 primos em volta, assim, que a família é muito grande. E ali eu falava o nome de cada um e brincava com eles e eles ficavam fazendo aquela arte, né? E ela falou assim, desde sempre você era conversador, né? Falador. E depois na escola, com 5 anos, teve a inauguração de uma rádio lá na cidade que eu morava, então Miraguaí. E nessa inauguração da rádio eu fui destacado para falar na abertura. Oh, que legal, cara. Muito legal. Era folha de ofício, para quem lembra, a folha de ofício, aquela bem grande, parecia que não tinha fim. Datilografada dos 2 lados. E eu lia, com 5 aninhos e pouco comecei a ler, então eu li, decorei, e eu lembro, tem uma parte que eu lembro, que era a prof chegando do meu lado com a folha, tipo assim, olha aqui, né? Uhum. E eu falei, só peguei na mão dela assim, empurrei. Falei, não precisa. Pô, com aquela cara assustada, né? Como não precisa? E foi a primeira vez que saiu. Era decorado ainda, mas a primeira vez que saiu um discurso, assim. Legal. Muito legal. Então, essa prima me lembrou disso. E depois a trajetória foi assim: escola, sempre muito falante. Na faculdade, a mesma coisa, apresentar trabalho. Eu apresentei trabalho de conclusão de curso numa mostra regional de monografias. Então, era auditório lotado, promotor, juiz, aquela coisa errada. Sabe? Era fácil. Então, não posso dizer que tive dificuldades para falar. Você tinha uma predisposição no perfil, Tinha. né? Uhum. Mas assim, a predisposição, ela não quer dizer que você vai falar bem o que vai conseguir, né? Então tem muita gente que tem dificuldade e acha nunca vou conseguir. Isso é a maior mentira que alguém contou. Se você já viu isso aí, estão te mentindo. Mas Procura é possível. E é possível desenvolver. A gente sabe que é possível desenvolver. Então a história foi por aí, sabe? Fiz estágio no Ministério Público, fiz a faculdade de Direito. Meu pai e minha mãe sempre tiveram empresa. Então esse meio, café e gestão, esse meio ali da gestão sempre teve bem presente na Que legal, cara. minha vida. Que bom que teve essa oportunidade. Mas é algo bem interessante, né? Os advogados que eu conheço são muito influenciadores, os caras são muito faladores e é muito pré-requisito ali da função, né? Eu acho que a maioria dos advogados tendem a ser bons comunicadores, os bons, né? Sim, porque você precisa argumentar. Precisa argumentar. Precisa argumentar. Desde que seja para orientar a tua equipe, ou mesmo numa reunião com o cliente. Não é sempre notícia boa que a gente leva, né? Audiências. Então a gente vê isso, muitas dificuldades, né? Participar de uma audiência de instrução, que eu brinco, né? Audiência que tem perguntas. Tem a conciliação, que é aquela primeira, o juiz pergunta, tem acordo? Você fala não, e na ata vai todo mundo embora. Aí tem a instrução, que é perguntar, responder e tal. O problema é quando você faz a pergunta, o juiz fala assim, indefira a sua pergunta, doutor, reformule. E aí? Como é que me conta uma história dessas. Aí bate o desespero. De que você tomou indeferida. Já teve, porque assim, às vezes, gente, o advogado você precisa tentar influenciar. Então, às vezes você faz uma pergunta querendo obter uma resposta da testemunha do outro lado, digamos assim, e você precisa muitas vezes colocar quase que as palavras na boca dela. Foi isso que aconteceu, né, senhor fulano? Eu tô afirmando já. Aí o que o juiz fala? Indefiro. E às vezes eu já tive caso de falar indefiro, doutor, de novo, doutor. E aí você, no começo, dava umas tremidas nas pernas, né? Mas sempre tem jeito de reformular. Parar, pensar bem no que você quer fazer e formular. Mas eu já tomei invertida de tentar induzir a testemunha. Claro, é óbvio. Se o advogado não tomou invertida, já pode saber que ele não está falando a verdade, tá? Não tem como. Não tem como não tomar invertida. Pô, que legal. Que legal, Marlon. E como é que tem sido esse seu processo na Vox, cara? Como é que tem sido essa transformação nas pessoas? É legal, Carlos, porque quando a gente comprou ali a franquia, já via histórias de outras unidades. Aquela história que parece que é para vender. E quando você começa a ter as aulas e as pessoas vão fazendo o curso, você vê a evolução delas, mas evolução de verdade. Ontem eu recebi um aluno, Flávio, provavelmente ele vai assistir. Amém. O Flávio é o seguinte, quando ele veio conversar comigo a primeira vez para se matricular no curso, veio ele e a mãe dele. Ele sentou meio de lado, ele não me olhava para conversar, não olhava mesmo. E a mãe dele veio junto, e ela fazia as perguntas e ele ficava meio assim. Eu pensei, eu tenho que extrair alguma coisa desse cara.
Aí ele tava com uma camiseta do Cascavel, agora vai a dica do Rapor. Camiseta do Cascavel, e o que que eu fiz? Puxei a conversa sobre o futsal. Porque só pode o cara estar andando com a camiseta do Cascavel futsal, ele devia gostar. E tentei, ele respondia 2, 3 coisinhas ali e tal, e foi me cortando. Ontem ele veio lá na Vox para agradecer, faz um tempo já que ele fez o curso, faz 2 anos. E ele está fazendo palestras. Palestras com uns nomes assim já de peso. Fez palestra, já fez Curitiba, fez Maringá, sabe? E ontem ele falou de novo, ele disse, cara, isso não seria possível sem a Vox. Eu falei, porque você nem olhava para as pessoas, ia ser possível como? Que legal, cara. Então, essa é uma história, né? E a gente tem diversas histórias. Lá na tua turma mesmo, chegou a ver, né? Pessoas que... Eu sou um testemunho. Então, você tá aí fazendo podcast, né? Mas a gente teve várias pessoas, né? E o que é legal, que as pessoas que vão para a escola, a gente não muda a essência da pessoa. Nós falamos do Gabriel. Uhum. Gabriel, quando eu conversei com ele, falou assim, você vai mudar esse jeitão deu aqui? O Gabriel é RTV, era, né? Uhum. Vendia, então, insumos ali pro agro. Falei para ele, só se você quiser falar igual um advogado bem eloquente com o produtor rural. Aí acho que não vai dar certo, moço. Então, Gabriel, só precisamos ajustar. Né? E isso que a gente fez. Abração, Gabriel. Você tá no nosso coração, Esse cara. tá A história do avião batedor de asa, cara, ficou marcada. Precisamos trazer ele um dia aí. Tem que trazer ele aqui um dia. Mara, eu vou contar a minha história com a oratória, porque eu acho que para honrar também o seu trabalho, que você me ajudou muito. Mas eu vou dar um passo mais atrás ainda. Quando era criança, eu não era muito falador, não. Sempre fui muito quieto, sempre fui muito mais o planejador e analítico ali, executor também, mas eu nunca fui muito de ser o influente assim da sala. Eu era o que ficava na frente, nerd, CDF, e é isso aí. Eu tinha uma boa comunicação com os professores, mas assim, eu não era o cara que conectava com todo mundo. E isso começou a mudar na universidade. Eu participei de uma equipe de robótica chamada Troia, e aí chegou... Em alguns momentos, a gente tinha que fazer workshops para os alunos novos, para vender a equipe, para eles participarem da equipe, porque, querendo ou não, para a equipe continuar evoluindo, precisava de novas pessoas. E, cara, no primeiro workshop, eu fui muito mal. Eu fui extremamente mal, muito mal. E antes disso, para fazer palestra, para fazer apresentação de trabalho, eu ficava muito nervoso. Aí no workshop, foi a pressão que fez, né? No workshop foi muito mal, e tipo, todo mundo na equipe tava falando mal. Não, Carlos, na época, meu apelido de República era Piauí, né? Eu sou do Piauí, gente, eu sou de Teresina. E eu estudava em Minas, na Universidade Federal de Minas. Então, Piauí fazia sentido. E nessa época, o Piauí mandou muito mal, não sei o quê, não mandou bem. E, cara, eu fiquei muito bravo, cara, muito bravo. Mas, então, beleza, próximo workshop, deixa comigo. E aí, cara, no próximo workshop eu me preparei muito, tipo, eu treinei, eu fiz vários movimentos e deu muito certo. Aí eu me senti muito bem, entre aspas, no palco, sabe? E aí eu comecei a construir a ideia de, cara, é legal ensinar pessoas, é legal falar, é importante falar. E aí durante o processo, a equipe me ajudou muito por ter eventos e ter oportunidades para falar sobre uma coisa que a gente amava muito. Então foi o meu primeiro passo. Mas a história e você conhece a história porque eu falei no meu discurso, o que me levou pra Vox, eu tava no show rural aqui, né? Uhum. Então é na AgriShow. Tava na AgriShow, que é lá em São Paulo, e eu sempre gostei de dar treinamento, e assim, principalmente de ferramenta, de tecnologia, de produto, eu sempre gostei de falar com o cliente, eu criei esse costume, né? E o pessoal do marketing chegou assim, Carlos, ô Brandão, precisamos que você faça um vídeo de no máximo 1 minuto para falar em resumo de todas as soluções de tecnologia do stand. Gente, foram 45 minutos. Se foi 40, eu não lembro, para fazer um vídeo de 1 minuto. Vocês acreditam? E naquele momento, eu ficava, tempo que passava, eu ficava mais bravo, ficava mais ansioso. E tinha um vendedor que eu gostava muito dele, cara, chama Vitor. Vitor, abração, cara. Ele era das franquias da empresa que até então trabalhava. E naquele momento ele falou, cara, eu era igual você, cara. Eu me comunicava bem, falava. E naquele momento ele falou assim, era muito parecido seu perfil, comunicador e tal, tipo, se comunicava bem.
mas na hora que botava uma câmera, eu travava, ficava nervoso, eu ficava ansioso. Cara, faz o curso da Vox. Faz o curso da Vox. E nesse momento eu já estava meio que procurando cursos de oratória, eu tinha racionalizado que para eu galgar novos horizontes, principalmente em gestão, para melhorar a minha comunicação, para eu evoluir, eu sabia que eu dava muito resultado, mas eu precisava comunicar esses resultados melhor. Então eu sabia que eu precisava disso. Teve um momento de fricção assim, e aí eu tomei a decisão que ia fazer o curso. E eu fui para a Vox porque um cara que fazia muito bem isso e me conhecia me indicou. E aí, cara, foram 40 semanas, gente. 40 Tem semanas. gente reclamando de 1 hora assistir alguma coisa. 40 semanas. E não só foram 40 semanas. Foram 40 domingos de manhã. Vocês estão entendendo? 40 domingos pela manhã. E foi muito legal, cara, porque eu aprendi algumas habilidades que eu achava que eu não tinha. E isso é muito fato. Se você fala que eu não sei falar, eu não vou conseguir, é meu jeito. Não, é seu jeito se você quiser. Porque, cara, a prática, bem instruída, com repetição, você vai conseguir se comunicar bem. Na Vox, eu fiz uma promessa que eu faria um vídeo para o YouTube, eu abriria um canal no YouTube. E essa promessa demorou um pouco, mas essa promessa ela tá acontecendo. Inclusive o Café e Gestão faz parte dessa promessa. Foi um projeto que estava engavetado, e aí algumas coisas aconteceram e Deus tocou no meu coração que eu precisava iniciar o Café no Gestão. Então essa é a história da Vox. E, cara, esse professor aqui, cara, nossa, me apoiou demais, me ensinou muito, e nossa turma era bem legal, cara. Muito. Nossa, muito, muito legal. E chega a ser absurdo o que aconteceu de transformação na turma, sabe? Várias pessoas, né? Nós tivemos pessoas que... Eu lembro de uma colega, não vou falar o nome dela, que é indelicado. Lembra que ela chegou com gagueira? Ah, E verdade. no discurso ela não gaguejou uma palavra. Os pais estavam sentados, eles ficaram numa emoção. Choraram, porque ela não... Uma palavra, nada, zero, ela foi assim. Parecia aquele rio só fluindo. Foi um caso, né? Mas vários casos. E um colega teu lá da empresa, lembra? Aham. Que era duro, queixo duro, rapaz. Queixo duro. E ele foi, né? E fez. Cara, ele Então, evoluiu bastante. Melhorou muito pra ele, tá? muito, claro Melhorou. que sim. E o que a gente via muito a gente não fica só na oratória, porque eu falo que... Fica na comunicação. Exato, porque assim, se você fica lá ensinando onde é que coloca a mão, coloca no bolso, pode colocar, não pode, olha pra cá, olha pra lá, isso é muito pouco. Uhum. A Vox trabalha o interior também, né? Sim. A gente trabalhava isso em várias ferramentas, vários exercícios, e o que é muito legal é essa possibilidade, e não só a possibilidade, mas a gente chama o aluno para participar com as experiências dele. Então, quantas coisas que você levou da tua experiência para os colegas? Sim, muita coisa. Quantas coisas que você trouxe deles para você? Né? A gente até, não sei se foi você que falou, que a gente sai, mas essas memórias, né, dessas pessoas, o que eles falaram e tal, é o que fica, né? Porque tem muita coisa que você vai se perdendo ali no caminho, mas essas coisas, você ouvir as histórias, isso vai marcando a gente, né? Então, possibilitar também que as pessoas compartilhem o conhecimento, porque tinha gente de tudo que é área lá dentro. Sim. Então o conhecimento fica muito variado. Daí você poder expor num ambiente seguro. Uhum. Ninguém vai ficar te zoando. Bem pelo contrário, né? Uhum. Quando tá com dificuldade, todo mundo vai, bate palma, aquele negócio. Isso aí é fantástico. Pra gente que tá ali também, né? Às vezes eu ficava lá observando a dinâmica, pensando, caramba, olha o que nós estamos fazendo com essa vida. É legal, fantástico. cara. Fantástico. Isso é muito sobre ser cristão, né? Muito, muito. Eu falei que queria transbordar, né, poder ajudar mais pessoas, transformar de fato. E ali é um lugar de transformação. Sim, realmente, cara. E, sim, se você for parar pra enxergar, eu conseguia construir boas linhas de raciocínio naquilo que eu entendia. Então, tipo, eu fazia um bom discurso naquilo que eu entendia. E, cara, só acontecia o que eu não entendia lá. Então, cara do céu, cara, foi difícil pra mim. Desafiador, né? Foi bem desafiador, foi bem desafiador. Mas foi muito legal. Outra coisa, mano, eu me peguei fazendo um treinamento e eu usei ferramentas e que depois eu falei assim, cara do céu, eu usei umas 3 ferramentas que eu aprendi lá na Vox e eu não percebi. Automático. Eu falo que é igual andar de bicicleta. Depois que começou a andar e vai incorporando. E o dia a dia a gente não percebe mais, né? No começo a gente até pede, né? Ó, observa como é que vai ser essa semana. Mas aquilo fica incorporado. E você que tá com pessoas todo dia, fica muito mais fácil de praticar, né?
Uhum. Você tem o acesso à prática muito fácil. E era uma coisa bem legal, porque eu usava as ferramentas durante a semana. E minha comunicação melhorou muito, cara, com o time, assim, sabe? Não é um curso sobre oratória. A oratória é a ferramenta base, digamos assim, é o cerne do curso, mas era muito sobre comunicação, muito sobre comunicação mesmo. E com certeza, cara, foi um investimento financeiro e tempo que fez diferença na minha vida. Vídeo, podcast, né? Que tá acontecendo aqui. Isso é muito legal. E puxando esse gancho, Marlon, na sua opinião, cara, o quão importante é a comunicação? Puxa vida. Podemos colocar em qualquer área, né, Carlos? Sim. Não importa se é relacionamento em casa, se é até intrapessoal, né? Lá é importante. Como é que eu tenho esses diálogos internos, mas a comunicação interpessoal, a comunicação lá na empresa, se ela não tiver bem ajustada, e aí bem ajustada, as pessoas confundem muito com falar bonito, Uhum. Polido. polido. A questão não é só essa. É saber o que quer dizer na hora certa, ou ter a consciência também de não dizer nada. Uhum. Parar para respirar. Às vezes você está numa discussão ou entra numa discussão só porque se acelera demais. Uhum. Então, eu não consigo ver o mundo. Aliás, eu acho que foi o Stephen Hawking que falou, né, que os grandes feitos do mundo foram estabelecidos através de diálogos, mas As grandes guerras por falta. por falta de diálogo. Então, é no dia a dia. No dia a dia. E não existe como. Você deve usar bastante ferramenta de IA. Uhum. Tem como fazer alguma coisa se não souber conversar? Isso é fato, cara. E eu falo uma coisa, parece muito simples, né? Mas, cara, em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer trabalho, você tem que fazer o arroz com feijão bem feito. E o ponto é que no trabalho, no dia a dia, muitas vezes o feijão é a comunicação. E falta, tá? Eu não vou falar um arroz. E falta, tá? Porque isso é muito fato, cara. Não é só em uma empresa, não é só em um ramo. Os maiores problemas é falta de comunicação, cara. Falta de uma boa comunicação. Não é falta de uma conversa, não é falta de enviar um e-mail, não é falta de uma mensagem, é falta de uma boa comunicação. E quando a gente fala de comunicação, a gente está partindo do pressuposto que é você ter um ouvinte e um locutor que estão falando a mesma coisa, se entendendo na mesma frequência e entrando em um consenso naquela mensagem. Isso não acontece com facilidade. Parece simples, parece óbvio, todos nós falamos português, mas falar é diferente de se comunicar. Então, cara, isso aqui é a primeira dica, e essa dica vai para todos, desde o CEO até o estagiário, desde do profissional liberal para o gerente, aprendam a se comunicar. Porque o CEO ele vai saber se comunicar bem com os seus diretores, com o level C, e isso, o desdobramento de todo o estratégia da empresa vai acontecer bem. Se o estagiário, se ele se comunicar bem, naturalmente ele vai aprender mais, ele vai se destacar, porque se comunicar não é algo comum, comunicar bem. O profissional liberal vai conseguir comunicar bem com o cliente, e o gerente vai conseguir, com certeza, ter bons relacionamentos e conseguir chegar nas metas dos seus colaboradores. Então, cara, primeira dica é aprenda a se comunicar bem. Comunicar é diferente de conversar. Eu tive faz 2 semanas com um CEO de uma empresa de treinamentos. Uhum. Eles têm sede em Curitiba, agora tem em Toledo, tem alguns lugares, atendem empresas gigantes, tá? Atende a Prati há muito tempo, atende Legal. várias empresas nessa área de liderança. E eu falei para ele que a gente fazia e tal. Ele falou, Carlos, cada 10 empresas, ele é o comercial da empresa dele. A cada 10 empresas que eu visito, pelo menos 9, ele falou, para não dizer as 10, tem problemas. Não é que tem desafios. Ele falou, tem problemas de comunicação. Então, um dos pontos a serem trabalhados é comunicação. Só que, às vezes, a empresa dá pouca importância para isso. E ela quer fazer assim um treinamento de 1 hora para você resolver o problema que ela tem há 40 anos. Porque, geralmente, essa comunicação que vem muito bruta, né, principalmente quando a empresa vai passando, a empresa familiar, coisa que ela cresceu, ela vem há um tempo já assim. Então, eu recebi a pancada, eu vim com pancada e a minha diretoria foi aprendendo na pancada. E aí todo mundo vai recebendo essa carga. Então, as pessoas querem treinar, mas assim, correndo. Tipo, scrollar ali o
no Instagram, mas não funciona desse jeito. Sim. Né? Você fez um processo. E uma empresa precisa de um processo. Para cada área, de repente, uma coisa diferente, tudo bem? Para quem trabalha com as vendas da empresa, para o CEO, ok. Cada um no seu quadrado. Mas ela precisa de um processo. E quando começa a entender isso, o jogo muda. Quase tudo ali dentro muda. Né? Quase tudo ali dentro muda. É muito forte, você falou, da maneira como é tratado. Então, as pessoas levam as informações da maneira que elas acham que o outro vai entender. Cara, isso nunca funcionou. Nunca funcionou. Eu, que estou transmitindo a mensagem, sou o responsável que o outro entenda. E aí, quando você diz eles precisam se entender, nós não estamos dizendo aqui que, ok, eu falei, você, meu subordinado, você tem que aceitar. Não é isso. Mas a mensagem tem que ser tão clara que se eu tiver que discordar, vai ser um negócio saudável. Não vamos brigar por causa disso. Sim. Né? O sentido é esse. E tem como fazer isso. Tem como fazer isso. Nós já tivemos casos de empresas que vieram porque pessoas estavam pedindo demissão e não se entendia por quê. O salário era bom. Tinha plano de cargos e salários. Plano de carreira. Sabe? Plano de carreira. Então, era um negócio muito legal. Mas a pessoa pedindo para ir embora. Aí um dia o gestor conseguiu falar com uma pessoa. E estava saindo para uma outra empresa para ganhar um pouquinho menos. Ele falou assim, não tem como aguentar o jeito que as pessoas me tratam aqui. E como é que você trata alguém? É falando. E aí ele se ligou e falou, opa, nós temos problema de... E era sério. E a gente está tratando. Né? Porque é um tratamento. É um processo, né? É um processo. Pô, que legal. Marlon, eu cheguei numa reflexão aqui, principalmente quando a gente fala de empresa, e vamos para a dica para os gestores e donos de empresa. Aí fica para todo mundo também. Acho que são bons 3 pilares muito importantes numa boa comunicação. Primeiro é estabelecer canal. Isso eu trabalhei em várias empresas. E isso era realmente problema. Vou dar um exemplo de uma multinacional que eu trabalhei, não vou falar nomes, porque aí qualquer coisa vem um processo, eu não quero gastar com jurídico nesse momento. Você é advogado, a MOB está ativo. Olha o vendedor aí, ó. Cara, uma área falava via Teams, outra área falava via WhatsApp, outra área apenas por e-mail, outra área só funcionava você ir lá na mesa da pessoa, comunicação, tipo verbal. Outra área era Skype. E aí, salada. E aí, uma coisa que eu peguei o feeling, né? Eu virei um responsável, né? Um gestor de projeto. Eu falei assim, cara, para o negócio funcionar, eu tenho que, primeira coisa, é descobrir quem são as pessoas chaves e qual é o canal de comunicação. Batata, cara. O projeto rodou porque eu trabalhei o canal de comunicação de cada área. Mas isso gasta muita energia. Se fosse um canal de comunicação já, todo mundo pelo Teams. Que seja, cara, todo mundo pelo WhatsApp. Então todos vão ficar com a ferramenta aberta. O canal vai sempre estar aberto. Claro. Então ele não vai precisar entrar naquele canal para fazer, etc, etc. E claro, gente, ó. Uma coisa que eu ensino pro meu time, tá? Sempre você vai fazer qualquer ação, qualquer comunicação, pelo menos 2 canais de comunicação. Pelo menos 2. Por quê? Um canal de comunicação de envio para... Eu falo de 3, tá? Mas 2 é o mínimo, 3 é essencial. Um para formalização, então, cara, manda por e-mail, etc. Perfeito. Aí você ganha uma velocidade, o canal rápido é o Teams, é o WhatsApp, manda para o WhatsApp. E se você realmente quer alinhar a comunicação e ter certeza do que vai acontecer, verbal. Levanta com a bundinha na cadeira e vai lá falar com a pessoa. Cara, depois que eu estabeleci isso como um processo no meu time para alinhar uma boa comunicação, Marlon, isso melhorou, cara, assim, 100%. É absurdo, absurdo. Por quê? Porque existe... Galera, 3 canais de comunicação. Tá. Aí, não, as coisas não rodaram. A gente estabeleceu autorresponsabilidade. A gente usou os 3 canais de comunicação? Ou pelo menos 2? Não. Então, vamos fazer. Tem algum motivo. Tem algum motivo. Entenda, nesse processo de comunicação, você traz a autorresponsabilidade para aquilo. Então, o primeiro é canal. O segundo é muito sobre instrução. Como se comunicar
é outra dica para pessoal de empresa mais, tipo, no sentido de empresa um pouco maior, mas serve para todos, tá? Como se comunica para as diferentes áreas. Porque o ego fala muito mais vezes Claro. muito alto, tem uns que são mais abertão, tem uns que o comercial fala de um jeito, o cara da engenharia fala de outro. Depende de quem tanto é a linguagem que se usa, quanto a própria instrução da pessoa. Isso. De repente você quer falar a mesma coisa que fala do pessoal lá da engenharia com o estagiário que às vezes ele é do administrativo, né? Então pode não dar muito certo isso. Isso é um trabalho, tá, gente? Esse esquema da instrução, de se adaptar para o nível de comunicação, isso é um trabalho porque, cara, eu me pego muitas vezes eu usando expressões que são comuns no meu dia a dia, num network ali, num grupo de pessoas que não são do meu dia a dia. Alguém falou assim uma vez, pô, a gente tem que trabalhar as coisas muitas vezes no beat. Aí é o cara, tipo, advogado, né? Assim, eu não vou botar o nome também. Mas, pô, Carlão, que diachos é beat, cara? Olha aí. Aí eu falo assim, desculpa, cara. É erro de comunicação. Quando eu falo beat, é na exatidão, porque isso é comum em software, em código e tecnologia. 1 mais 1 é igual a 2, é na exatidão. Eu falo, entendi. Olha como é que é. E, tipo, expressões em inglês, dependendo do lugar, assusta muito. Exatamente. Então, aí, quando eu falo de instrução, é se adequar ao nível de comunicação e o público que você está fazendo. Então, a gente falou de canal, de instrução. E outro é rotina. Você está falando de gestão ou com clientes, é importante você ter uma periodização e, junto com o canal, com a instrução, você sempre vai educar o seu time, ou sua gestão, ou o seu cliente a se comunicar naquela forma, naquele tempo, naquele momento. Exatamente. Cara, esses 3 pilares, cara, esquece. Tipo assim, se você implementar isso, eu garanto, 100% de performance. Não, muda demais. E outra, tem gente que você pode falar e ele não vai entender. Se você mandar mensagem, ele vai entender. Tem gente que você precisa colar um cartaz para ele ver. Ele é muito visual, então ele vai ter que olhar o cartaz para ele entender. Cartaz, a folha, enfim. Ele vai entender. Né? Então, é o auditivo, o visual, e tem gente que vai ter que pegar as coisas. É o sinestésico, ele vai ter que pegar literalmente para poder dar certo. Então, esse cuidado aí é essencial. E claro que tem aquelas situações que eu estou sentado aqui, você está na sala do lado. Eu poderia só levantar da cadeira e ir ali trocar uma ideia. Mas a gente vê cada vez menos isso. E aí vem aquele áudio do WhatsApp de 1 minuto e meio que eu coloco no 2. Eu fiz uma dinâmica um dia com uma empresa, tinha mais de 100 pessoas. Falei, pega o seu celular, você vai mandar um áudio agora. Sabe aquela pessoa que essa semana você teve algum problema, um desafio, brigou, enfim? Você vai mandar um áudio para ele, bem bravo. Não pode estar xingando ainda, mas tem que ser bravo. Fala o que você precisava falar. 40 segundos. Isso o pessoal fez. Aí, beleza? Beleza. Agora você ouve o teu áudio no 2 e vê como é que essa pessoa pode ter entendido. Nossa, que legal. O pessoal eles ficaram assim de queixo caído. Porque hoje em dia, um áudio muito longo, você vai ouvir num e-mail 2. E aí, como que isso chega? Se eu estou numa velocidade um pouquinho mais avançada na minha fala, quando eu mudar a velocidade desse áudio, vai parecer sempre que eu estou brigando. Tá vindo para cima de mim com pedra na mão. E às vezes era só você cuidar da maneira que você estava falando e a gente não tem a paciência. Então, quando for ouvir áudio, ouça no 1. Detalhe para você que manda áudio. Manda áudio muito longo. Não manda áudio muito longo. Às vezes, tem gente que manda áudio 5 minutos, 6. Quando eu vejo áudio longo, o que eu faço? Eu ligo para a pessoa. Falo, eu tô vendo que você queria falar comigo. Eu te mandei o áudio. Falei, cara, 6 minutos, eu tenho certeza que 1 minuto e meio nós resolvemos. Cara, o Marlon do céu. Outra. Tem um jargão meu que ficou na empresa, no meu time. É o liga pro cara. Olha aí, ó. Liga pro cara. Tipo assim, cara, a gente tá num contexto que ligar parece uma guerra, Nossa. cara. Parece um esforço. Eu falei assim, gente, se isso aqui resolver o problema rápido, você não manda mensagem. Você liga. Pronto. Liga, cara. Cara, se você quer resolver um problema rápido, se você quer dar velocidade, liga. Porque, primeiro, as pessoas não ligam. Mas vai incomodar. Eu falo assim, mano, vai resolver seu problema? Então liga. Assim, é claro que você vai a um cliente,
eu tô falando dentro da empresa, né? Porque você precisa resolver o problema rápido, enfim, se tem alguma coisa que você precisa resolver. Mas, cara, eu vou falar de um convite. Eu fiz isso com você. Sim. Você, ô Marlon, cara, eu posso te ligar? É coisa de 5 minutos. E tem que ser coisa de 5 minutos mesmo. Não era nada de negócio, empresarial, não. Tinha tempo, você vai fazer um convite com tempo, não tem necessidade. Ali, beleza, né? A primeira mensagem podia vir leve. Posso te ligar? Beleza, ok. E aí, se você tem resistência ou acha que o cliente vai te apertar mal e não é o comum, tá, manda mensagem, pô, eu preciso falar tal coisa, posso te ligar? Aí vai falar, pode. Cara, quando posso te ligar, é a melhor coisa do mundo, porque você vai conversar com a pessoa, você vai entender o tom de voz da pessoa, vai entender a intencionalidade e as coisas se resolvem. Se resolve muito mais diferente. fácil. É muito mais fácil. Você tem a resposta rápida, você economiza tempo. Muito. E a gente sente essa questão do não querer conversar. Duas coisas. Uma é um estudo que saiu agora recentemente, e o outro é o que a gente vive no dia a dia. Porque as pessoas entram em contato com a gente, elas foram lá no Instagram, clicaram no anúncio, saiba mais, toque aqui, fala comigo. E quando a gente liga, elas não atendem. E tem muita gente que depois nós percebemos que a pessoa parece um pânico de falar no telefone. Aí tem um estudo, agora não vou lembrar a universidade, que é o seguinte. As pessoas que estão no home office, elas vão para as reuniões. Zoom, Meet, Teams. Elas não querem mais falar nas reuniões. Elas querem digitar aquilo que elas deveriam falar. Então o gestor vai lá e perguntou, olha, fulano, e aí aquele projeto? Elas não querem mais conversar. Cara, que absurdo, né? Muito absurdo. Muito absurdo. Eu gosto, gente, disso, porque é o seguinte, vou ter espaço sempre, né? Só tá aumentando o problema pra eu resolver. Só tá aumentando o problema, porque um dia vai ter que conversar. Mas é muito forte isso de não atender o telefone. Mas, assim, Marlon, eu até entendo, porque a gente se estressa com o marketing que fica ligando. Aí Demais. liga. E por isso que, às vezes, a ideia dos 3 canais de comunicação, 2, que seja a melhor forma. Porque você estabelece um canal, você estabelece uma conexão, explica de forma rápida, de uma mensagem, e daí, cara, assim, se eu te ligar, vai ser mais rápido. Claro. Ali o que a gente faz? Até para evitar essa questão do telemarketing. Nós ligamos pelo número que a pessoa entrou em contato. Então, ela clicou lá no anúncio, no número tal. Quando eu ligar, já aparece o símbolo lá. Vai aparecer a mensagem dela, né? Quero mais informações. Eu já ligo. E, claro, ligamos uma vez, 2, 3. E se você entrar em contato com a Vox2, fique sabendo que o nosso comercial é super ativo. Mas só para quem entra em contato. Não fico com um lead frio. Não faz isso. Então, a gente liga pelo WhatsApp. Aí liguei, não respondeu. Tem gente que ainda fala, olha, não consigo falar agora. Que horário você pode? Porque, vamos lá, uma venda pelo WhatsApp pode demorar quantos dias? Qualquer conversa pelo WhatsApp, ela pode demorar quantos dias? E também tem assim, né? A conexão via mensagem, você não consegue diferente. fazer um rapport, por exemplo. Eu trabalho com comunicação oratória. Você está querendo um curso de oratório, não quer conversar comigo? Exatamente. Vamos conversar. Ama bater papo. Casa de ferreiro de pau? Ferreiro, espelho de pau. Espelho de pau, isso então. mesmo. Mas claro que às vezes precisa usar. Então, a gente usa pelo menos os dois, né? Ligação e o WhatsApp. Agora, para a empresa, realmente, quando eu trabalhei em escritório de advocacia, formalizar é e-mail. Cliente, colega, não importa. E-mail. Para resolver. Tá ali, não tem como negar. Às vezes dá uns perrengues. Eu já peguei caso, comunicação também, mas eu peguei um caso que foi emblemático. A pessoa foi mandar um e-mail e ela escreveu o nome da pessoa, sabe aquele que puxa automático? Ela escreveu o nome da pessoa, puxou lá no CC, né? E aí ela mandou falando dos negócios que não era pra falar. E o bicho pegou fogo. E aí vai o Marlon lá pra acalmar. O comunicador geralmente é esse negócio de conseguir acalmar, né? É diferenciado. E dá briga pra um lado, pro outro, não quero mais ser atendido por ela. E a pessoa foi xingada. É difícil. Mas sempre tem um jeitinho, né? De contornar ali a situação. Mas aí, era um meio de comunicação que era para usar para coisas formais, então não tenho nada que... Uma que não se fala mal dos outros por e-mail, né? Tu quer falar mal de alguém, você fala sempre pelas costas, porque pela frente
Pô, você fica com vergonha, né? Então fala para os costas. Não, Quem vai falar mal, mas não fala, gente. não fala, claro que não. Não fala mal. E aí, assim, pô, não se fala mal. Mas quer falar alguma coisa sobre a pessoa, algum comportamento e tal, mensagem de WhatsApp, né? E um e-mail. Deixou formalizou. Assim, gente, eu falo que isso, infelizmente, a gente tem que falar do mundo real, né? O mundo não é arco-íris, esse outro jargão. O mundo não é arco-íris. Vou repetir, o mundo não é arco-íris. Não sai o Teletubbies lá dentro do negocinho. O mundo não é arco-íris. Mas assim, ó, cara, outra história aí de vida. Eu tava numa empresa também, não vou falar nomes. E aí o bendito, a gente ia lançar um produto, e o bendito do fornecedor não me faz o que estava acordado no projeto, no processo. E ele simplesmente, quando chegou, tipo, prazo crítico, né? Que você vai aumentando as criticidades do prazo do projeto. E aí eu subi o tema, né? Subi o tema para gestão. E assim, existe um gap de gestão muito grande nessa época. Cara, e aí o meu X lá, né? Meu gestor falou assim: mas não é possível, seu time esqueceu isso, que não sei o quê, papapá, papapá. E o fornecedor jurou de pé que não tinha combinado isso. Cara, falou assim, galera, é o seguinte. Se vocês fizeram o que eu falei, que é pra ser, nós estamos bem. Se a gente não fez, Marlon, foram uns 3, 4 caras fazendo busca no e-mail numa velocidade, cara. Nunca tinham feito aquilo daquele jeito. Não, pressão, cara, uma pressão. E a gente achou o e-mail. Ó, tá aqui o e-mail. Tá aqui o e-mail, pá. Cara, resolveu o problema. Cara, infelizmente, são nesses momentos que você precisa de ferramentas e processos, porque o e-mail é a ferramenta. Mas, por exemplo, para engenharia, a gente usa muito a SRSN, que é o Engineer Change Request e o Engineer Change Notice, que é basicamente você criar uma ferramenta de comunicação, tá? Uhum. É uma ferramenta que fala o que vai ser mudado. Isso é muito comum na engenharia. É basicamente uma gestão de mudança, né? O que vai ser mudado, por que vai ser mudado, qual que é o impacto, existe impacto na cadeia, impacto em alguma área, qual que é o custo, em quanto tempo, aí você coloca na mesa de todos os gestores e tá aqui, ó, tem impacto na sua área, faça as anotações pertinentes, aqui são os riscos. E aí, se todos os responsáveis das áreas assinam, eles são, eu estou ciente que está tendo uma mudança. Comunicação. Tá em tudo. Tudo. Mas isso é indústria, tá, gente? Estou ciente de comunicação. Aí depois acontece os testes, estou ciente que vai acontecer o teste. Agora vai realmente acontecer. Estou ciente. O meu cliente muitas vezes se tem interferência no cliente, estou ciente que vai ter a mudança. Só que, cara, já aconteceu também de ter mudança, fornecedor, outros times, ou time de vendas, não se ligou para a informação. E eles sabiam da informação, porque eles tinham assinado. E falou assim, não, vocês não avisaram. Aí vai lá engenharia, SR, tal mudança, bababá, tá aqui. Comunicação em ferramenta. Comunicação. Não tem como fugir. Não interessa o tamanho da empresa, não interessa se é indústria, se é presta serviço, se é uma loja. Não tem por onde fugir. Uma loja com atendimento que a comunicação na porta já começa. E às vezes a pessoa comunica na porta com aquele bração cruzado lá, que a gente vai chegar perto da loja e a pessoa já... Bom dia. O que era pro senhor? Não era nada, né? Já era. Mas em qualquer lugar. Então, ferramenta é engenharia. E comunica alguma coisa. Sim. No fim das contas é comunicação, porque... Cara, pensa... Isso é muito das japonesas, né? Pensa um carro. Você muda uma peça. Nossa. Aí na engenharia tem tudo que toca. Uma das regras, né? Tudo que toca. Se essa peça toca em outras peças, vai ter mudança nas outras peças. Aí essa peça toca em outras peças, vai ter mudança também. Então imagina você mudar uma coisa, cara. Uma coisa. Um componente da BOM, né? Do Bioinformativo. Uma coisa da lista de materiais. Muda tudo. Então é por isso da importância da comunicação. Já deu problema. E precisa ser clara. O que eu quero. Quando eu quero. Como que nós vamos fazer? É difícil. Não. Tem que ficar... Tem que estar os pingos cada um no seu i. E depois disso o negócio começa a rodar. Mas, de novo, não é do dia pra noite.
né, do dia pra noite, não é confortável. Não. Todo mundo vai falar mal, porque dá muito trabalho, é muito não sei o Uhum. quê, mas no fim das contas, depois de 2 meses, A conta começa a fechar. começa a fechar. Começa bem forte. Você falou muito sobre o braço cruzado, mano. Assim, o cara braço cruzado. Quais são os tipos de comunicação? Que, assim, verbal, qual que são os tipos? Verbal, principalmente você vê verbal ou não verbal. Então, o não verbal vai entrar os gestos, expressões, né? A gesticulação. Como que eu gesticulo? Carlos, você tá me ouvindo? Falei bem baixinho. Uhum. Aí com o dedinho assim, parece que eu tô dando uma ordem. Sim. Carlos, você está me ouvindo? Carlos, você está me ouvindo? Uhum. Gesto. Às vezes é no olhar. Às vezes é aquele olhinho revirado. Então, tudo que não sai da boca é uma comunicação não verbal. E essa comunicação não verbal é necessário se atentar. Não dá pra gente julgar sempre o cara que tá com o braço cruzado que ele tá com falta de interesse. Às vezes é o ar-condicionado que tá aqui na cabeça dele, ele tá com frio. Uhum. Então você precisa observar vários gestos, né? É confortável, tô aqui num lugar confortável, tô com a perninha cruzada aqui debaixo da mesa porque está confortável. Uhum. Mas depende da maneira que a pessoa tá, você vê que ela está com a perna cruzada porque ela tá completamente desconfortável. Tá protegendo alguma coisa. Mãos nas partes íntimas. Tá? A pessoa tá lá falando e tá com a mão meio que assim. Algo não tá legal. Às vezes é porque teve alguma coisa no passado, aí com uma conversa você começa a identificar, ou ela tá tentando se proteger ali mesmo, no presente. Esse tempo saiu um vídeo, teve um encontro de líderes europeus lá e tinha, se não me engano, era a esposa de um dos líderes. Ela estava naquele lugar e foi totalmente constrangida pela forma que um dos outros apertou na mão dela e quis. Ela já deixou claro que ela não queria beijos e abraços. Uhum. Ela estava com as perninhas assim, com a bolsa na frente, mais ou menos na altura da bexiga, que assim, e ela esticou a mão. A liberdade que eu te dou é até aqui. E o cara chegou e foi puxando pra dar beijinho. Uhum. Ela estava mostrando claramente que ela não queria. Então tem coisas que a gente pode interpretar de forma fácil e usar no dia a dia. Se você chega, homem, para uma mulher, ela esticar a mão para você, não chega perto. Ela não quer. É um sinal não verbal que ela está dando que é ok, até aqui tá bom. É por isso que chegar e abraçando. E tem gente que chega, né? Chega abraçando. Aí tem o homem que aperta a mão da mulher. Quando chega na mão de outro homem, ele parece o Tiranossauro Rex. Aquele bracinho assim, molinho. Né? Quero mostrar poder, mas pra mulher. E pro outro homem, por que você não mostra? Né? Quer se garantir com alguma coisa. Então, são várias coisas que a gente consegue observar no rosto, né? Às vezes até no olhar, para onde que tá olhando, para cima, para baixo, para o lado. E você consegue ir observando. E a comunicação verbal, aí sim, pausa para falar. Quando eu pauso, eu dificilmente esqueço, ou às vezes eu esqueci, faço uma pausa. Esqueci e tomo um golinho de café para lembrar aquilo que eu queria. Respirar direitinho. Então, quando eu acelero demais, eu respiro pouco, é muito mais fácil de esquecer as coisas, o famoso branco. Não consigo organizar as minhas ideias. Fala muito rápido. Começar a falar mais despacito. Lembra quando você chegou na Vox? O Emily. Disparava. Parava. Aí quando a gente começa a falar, mas primeiro você toma consciência. Sim. Depois que toma consciência, aí você parte pro resto. Então, assim, quando a gente fala ali de um curso de comunicação. Verdade, eu não lembrava disso, cara. Eu lembro? Eu não lembrava. Disparava. Comunicação, oratória, enfim, você ensina as técnicas. Mas primeiro eu tenho que ensinar esse controle, né? Respiração, controlar a ansiedade, como é que eu faço? Tô me entendendo, agora sim eu posso ir pensando no resto. E a fluência na hora de falar é tão bonita, né? Não sei se vocês perceberam, eu falei vários nés. Mas não pode falar né. Será que alguém consegue passar a vida inteira sem falar né? O que não dá, né? É pra. Né? Aí Nossa, começa a pesar. Teve uma. Nossa, eu não lembro quem foi, ainda bem que eu não lembro. Mas eu contei os né, cara. Eu contei, porque tava tão repetitivo. Carlos. Acho que deu uns 45 num discurso de 1 minuto e meio. Cara, dá um né pra cada 2 segundos. Nós temos um facilitador lá, o Beni. Ele estava fazendo. A gente não para, né? De treinar. Sempre fazendo outro treinamento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, oratória. Vocês dão aula de oratória e fazem. É óbvio. Aperfeiçoar.
E ele estava assistindo um curso que era mais voltado para gestão emocional para poder aplicá-la também. Ele não conseguiu assistir. Ele assistiu a primeira aula, entrou em contato para pedir restituição do dinheiro. Tanto vício de linguagem que a facilitadora, a inteligência emocional, não era comunicação, de tanto vício de linguagem que a professora lá, a facilitadora, tinha, era online. Ele falou, Marlon, simplesmente não dava. E o vício era de linguagem, mas era quase como, tinha um cacuete junto, porque além dos... tinha toda hora. Ele falou, cara, juntar com aí eu não aguentei. Falou, olha, não dá, daí por quê? Ó, preciso ser muito sincero. Facilitador, era de fora, né? Acontece isso, tem um vício de linguagem muito grave aqui, a gente não consegue prestar atenção, e tem um pigarrinho aí que é pior do que o vício. O tempo todo aquele, são chatos. Não, gente, se a gente tem direitos, a gente tem que exercer os nossos direitos. É isso. Entrar em pequenos conflitos faz parte, senão não entra nos grandes. Faz sentido? Né? Faz sentido. Mas o vício de linguagem, eu acho que é o que pesa mais na comunicação. Vício, ou ficar falando o jargão, não é o jargão da área, mas você é louco? Não tá agora piazada com essa? E nós recebemos uma pessoa... Você é louco, não compensa. Não compensa. Nós recebemos uma pessoa que ela foi vender um imóvel. E estava na hora mostrando ali pro cliente, vê financiamento, não vê e tal. Daí ela mostrou o negócio para ele e falou, eu pensei em fazer assim, mas estou achando que vai fugir muito do meu pensamento inicial. Aí ela, você é louco, não compensa. E ela disse, depois que eu falei aquilo, ele me olhou, conversou mais um pouco, disse, vou pensar melhor. O negócio estava praticamente fechado. E ela entendeu que foi isso. Aí ela começou a lembrar quantas vezes por dia, filhos adolescentes, quantas vezes por dia ela estava largando, você é louco, não compensa. Imagina você vai fechar um contrato e está acontecendo. Tá no meio do contrato, você tem pessoas que têm linhas de raciocínio diferentes, são mais formais, aí soltam um cê é louco, não compensa. Cê é louco, não compensa, ou fica muito... Nós estamos aqui num bate-papo, mas você usa cara, toda hora no dia a dia para falar ali. Não usa. Isso aí pesa também. Eu tive um caso de um conhecido que ele foi na agência bancária e na porta ali, e aí, cara, bem, cara, vou chamar o gerente, cara. Ele entrou e falou pro gerente. Viu, cara? Não dá, irmão. A pessoa que tá na recepção, cara, o tempo inteiro, peraí. O quê? Eu respeito. O interessante é que se percebe mais quando você tem um pouco mais de conhecimento e tem mais, digamos que, uma percepção maior, porque eu comecei a prestar mais atenção em mim e também nas outras pessoas, os vícios de linguagem, depois da aula de vícios de linguagem. Uhum. Então, eu muitas vezes eu lembro, né, das aulas, eu me pego, eu tô falando alguma coisa, eu falei, beleza, eu tô num contexto que não faz muito sentido. Ok, vamos lá, vamos mudar a comunicação. Uhum. Graças ao curso, eu tenho esse senso, né? Em alguns momentos, eu falei, tá destoando, não tá muito exagerado, mas com certeza tem como melhorar. Mas, Marlon, eu queria trazer, a gente falou sobre a comunicação verbal e não verbal, eu queria que você desse 3 dicas de como melhorar a comunicação verbal e 3 de como melhorar a comunicação não verbal. E aí, como melhorar, às vezes é implementar alguma coisa, às vezes é incluir outras, retirar alguma coisa também. Então, eu gostaria que você trouxesse esse conhecimento para o pessoal. E, claro, sempre pensando no nosso público. Desde o CEO até o estagiário. Bacana. Primeira dica você já deu aí. Pensando no nosso público. Com quem eu vou falar? Então, a minha comunicação precisa estar adaptada. Eu tenho que falar diferente. Não, você tem que adaptar ao público que está ali na tua frente. Eu fui fazer um treinamento numa empresa. Cheguei lá, a galera era literalmente chão de fábrica. E eu fui dar o treinamento dentro da fábrica. Quando eu cheguei, eu não sabia que era dentro da fábrica, tá? A ideia era numa sala de treinamento. Não deu para fazer lá. Cheguei, a moça falou, puxa, agora eu só tenho ali, tá com outro espaço, pode esperar um pouco. Eu falei, mas a galera não é da fábrica? Sim. Então vamos lá na fábrica. Eu tava com um blazer. Tirou o blazer. Deixei meu blazer dentro do carro.
Peguei o notebook, ela, vou trazer o projetor. Eu falei, não, imagina. Peguei o computador, coloquei em cima de uma máquina, uma prensa, e deixei ali o que eles precisavam ver. E a gente fez o treinamento dentro do ambiente deles e usei a linguagem deles. Então, com quem eu estou falando? Legal. Primeiro, adapte para as pessoas que você está falando. E as pessoas podem ser o cargo, né? Enfim. E outra coisa legal que é saber adaptar, pode ser uma segunda dica, para o perfil das pessoas. Aí não vem só de cargo, vem de perfil comportamental mesmo. É um cara mais dominante, executor? Se eu falar com esse cara daquele ritmo assim, Perde a paciência. e agora você já está perdendo a paciência, não vai rolar. Sim. Então, adaptar ao ritmo da pessoa. É um cara muito analista, né? Precisa dos detalhes das coisas, de repente, dê mais detalhes. A gente vê muito isso nas vendas, e eu vejo o pessoal perder muitas vendas porque não entende do perfil da pessoa com quem ele está falando. É uma pessoa comunicadora, se você está vendendo para ele, deixe ele falar mais. Não interrompa muito, não fale mais que ele, que o negócio não vai dar certo. É o executor dominante, ele quer saber do resultado, não é isso? Resultado. Ok, vou fazer o curso de oratória, como é que eu vou sair daqui? Assim, beleza, quero. Mas se é alguém que precisa de detalhes, ele vai querer saber quem que é o professor, quais são as matérias que estão ali dentro, como é que são as dinâmicas, quantas vezes por semana eu vou vir, qual é o horário, detalhes. Então, é adaptar para o público geral, e adaptar para o perfil. Na liderança, então, isso é muito importante. Eu saber, não é? Eu saber diretamente como é que eu falo com essa pessoa. Vou ter que ser falso? Não, criatura. Você tem que mudar a comunicação. Só mantenha o teu time ali. E aí não é só o líder com o time, mas é legal que as pessoas do time também entendam. Porque senão a culpa sempre vai ser do líder, né? Na maioria das vezes, o pessoal diz, a culpa é do líder. Mas essa pessoa também precisa saber, o mínimo, pelo menos, para conversar entre os colegas. Né? Então, isso no verbal. Temos duas. Depois, quando eu vou falar, pausa. Coisa mais linda que pode existir numa comunicação é a pausa. Estou discorrendo sobre uma ideia, pode ser um pouquinho mais acelerado, inclusive, mas eu vou levando a pessoa e de repente eu faço uma pausa. Fica na expectativa. E agora? Qual é o próximo passo? Eu adoro pregar na igreja. Muito. Inclusive, em outubro, não vou fazer propaganda muito forte, em outubro eu vou fazer uma série de 4 sermões, domingos à noite. Legal. Sobre a comunicação da família. Quase linguagens do amor para a família. Legal, cara. Família, relação com Deus ali da família. Mas isso vai ser gravado ou não? Não vai ser gravado, mas depois vai estar nas minhas redes sociais, lá vai estar aonde vai ser e tudo mais. Aproveita e fala das suas redes sociais, cara. Vai ser legal. Vou falar mais pro finalzinho, pode ser? Não, pode. Já. Não, a minha é fácil, é Marlon Isolan. O Instagram é Marlon Isolan. E a Vox é Vox2U Cascavel. E simples. Sempre, só Instagram. Instagram, Legal. Instagram. Facebook a gente usa muito pouco, né? Cara, ainda tem, né? Tem bastante. Tem bastante público no Facebook, mas legal. Então, qual é o público? Perfil do público e pausa. Quer falar mais alguma? Uma das coisas... Vamos passar para não verbal. Eu acho que podemos passar para não verbal. Legal. Não verbal. Cuidado com os gestos. Então, aquela coisa de ser muito enfático. Aí, quando eu sou muito enfático, geralmente é fácil de apontar um dedo para alguém. Ou dizer assim, vem até aqui. Com a mão espalmada para baixo. Mas eu quero que eu vá ou quer que eu fique? Porque se eu estou fazendo assim, eu estou querendo que a pessoa pare. Então, saber como gesticular. A mesma forma que eu vou chamar alguém e dizer, meu filho, vem até aqui. Meu filho, vem até aqui. Estou chamando. Sim. Assim eu estou impondo alguma coisa. Cuidado com as mãos. Então, o gesto, em geral. Cuidado o que faz com as mãozinhas. Como que faz os sinais com as mãozinhas. Sinal do Ronaldinho. Gente, tem um sinal que é assim, não sei se pega ali. Com a mãozinha assim, tem gente que fala, né, que lá os antigos egípcios, enfim. Quando você estava assim, falando, você está transbordando. Seu vaso está transbordando, você está levando conhecimento. Quando alguém está falando e você está assim, você está recebendo, está enchendo. Mas as pessoas tendem a esticar mais e ainda colocar a mão no lugar inapropriado. Político, você pode... De cada 10, acho que 8 faz isso. Legal.
E é muito estranho, muito estranho. E outra de comunicação não verbal pode ser aquilo que eu falei antes sobre o cumprimentar as pessoas. Cara, Então, isso... é muito forte, e Aham. principalmente assim, ó, a gente precisa tomar cuidado. Nós estamos falando aqui num podcast que trata muito do cristianismo. Quando você vai numa igreja, né, vai estar ali com os irmãos, que a gente acha, irmão, tá, irmã aqui da igreja. Não é bem assim que funciona. Então, homem, quando você vai cumprimentar uma mulher, estica teu bracinho assim e veja. Mesmo que seja conhecida, se essa mulher quiser te dar um abraço carinhoso ali, ela vai Ela vai se inclinar. ela vai se inclinar, ela vai soltar um pouquinho a mão dela para isso. E se ela vier com a mão esticada meio longe, não chega perto, não dá abraço. Tem muita coisa nos pés que a gente pode perceber. Então, estou conversando com alguém e essa pessoa está de pé, perto de uma porta. Botou o pé virado para a porta, ela está querendo fugir de você. É inconsciente. Uhum. Legal pro network. Posso dar mais uma? Pode falar, pode falar. Então, network é o seguinte, pessoal. Vai ter aquelas rodinhas. Se você quer que alguém chegue na roda ali de network, você está em 3 pessoas, por exemplo, deixa o negócio aberto. Sabe? Não forma um triângulo. Quando eu formo um triângulo, eu estou dizendo, ó, essa conversa está fechada. Um aqui, um aqui, um aqui. Deixa sempre um espaço para mostrar que você está recebendo alguém. Rodas maiores, mesma coisa. Sempre um espaço aberto para receber alguém. E você que é metido, quando você vê que tá o triângulo fechado, não chega. Que a galera, elas estão... Pode estar tendo um papo assim, e não é para ninguém chegar perto mesmo. Pessoas frente a frente. Geralmente eles querem os dois conversar entre eles. Está indicando, ó, nós estamos aqui conversando. Se tiverem meio de ladinho, deixando esse espaço aberto para conversar. E aí a última do network. Tem sempre aquela pessoa que está lá no cantinho da sala. Está ali mexendo no celular. Né? E ninguém chega perto dela. Aí o que a gente diz? Mentira. Ele está louco para conversar com alguém. Está louco para conversar. É só chegar perto dele. Ele está ali esperando. Lá no fundo está assim, meu Deus, será que ninguém vem falar comigo? Não conhece ninguém, de repente, no ambiente. Então, chega nessa pessoa. Quem sabe o melhor papo da noite, ali da rodada, vai ser com essa pessoa que está quietinha. E aí, se você está lá nessa sala e você é a pessoa que está com o celular, você pode se demonstrar bem desinteressante, né? Ficar só mexendo. Às vezes a pessoa mexe no celular só para fugir de alguma coisa. Então, fica ali querendo fugir. Marlon, livros que a gente pode pensar e indicar para comunicação verbal e não verbal. Como fazer alguém gostar de você em 90 segundos? Isso, os dos dois. E como fazer alguém gostar de você em 90 segundos e como convencer alguém em 90 segundos. Nicholas Buchman é o nome do autor. Era um fotógrafo, o cara é um gênio. Ele fotografava as maiores personalidades do tempo dele só usando o PNL. Então ele tinha formas de falar com eles para fazer a pose que ele queria, enfim, deixar o ambiente leve. E ao perceber isso, ele viu que podia mudar o comportamento das pessoas, né, a comunicação das pessoas com as palavras que ele falasse. Então, o primeiro é como você... Como convencer alguém em 90 segundos? Como convencer alguém em 90 segundos. Depois é como fazer alguém gostar de você em 90 segundos. Legal. Aí tem vários outros, tem palavras mágicas. Palavras mágicas é bem legal. Para os nossos tempos, comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Esse eu diria que é indispensável, tá? Principalmente nós estamos falando aqui de gestão de empresas, né? Então, o Marshall Rosenberg, comunicação não violenta, é tudo para essa geração, enfim, para o que nós estamos vivendo hoje em dia. Tem um livro que está na fila que eu já tive bastante indicação, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Dale Carnegie. Sensacional. Linguagem simples, tem umas coisas que estão ali que você aplica no dia a dia assim de forma bem fácil. Aí sim, trabalho com vendas, ou quero... A gente pensa em persuasão, pensa em vendas, né? Uhum. Mas a venda é a nossa ideia, no dia a dia. Então, os do Cialdini lá, as armas da persuasão, tem o 2.0. Eu tenho um que se chama pré-suasão. Então, o que vem antes da persuasão já começa a contar. É muito legal também esse livro. Aí tem os livros do TED, né? TED Talks, falar, convencer, emocionar. Tem
Tá, se você fosse escolher um livro, vamos fazer as perguntas específicas. Bora. Se você tivesse que de indicar um livro de comunicação para um CEO, qual livro seria? O Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas é clássico. Então, para o CEO seria esse. Para um estagiário? Para o estagiário, eu acredito... Viu? Serve. Não, Serve. mas qual Mas de todos que você Para falou? o CEO, eu iria no Palavras Mágicas. No Palavras Mágicas para o CEO. Palavras Mágicas. Porque aí vai saber o que usar com cada pessoa. Aí para o estagiário poderia ser o Dale Carnegie aí. Tá. Dale Carnegie. Para o profissional liberal. Cara, profissional liberal ele vai trabalhar geralmente com vendas. Aí vamos pro Armas da Persuasão. 2.0 tem um pouco mais de informações ali também, né? E os dois, o pré-suasão, depende do que ele faz, o pré-suasão também do Cialdini seria muito legal. O pré-suasão é o que está oculto antes da persuasão. Então, desde a campanha de marketing, tudo como é que eu vou direcionar isso, as cores das coisas. Legal. É bem legal. Bem legal. E para um gerente? Gerente. Se eu vou pensar num gerente estilo gerentão, assim, ele tinha que ler o Comunicação Não Violenta, do Rosenberg. Marshall Rosenberg. Comunicação Não Violenta, CNV. Eu tô aqui. Né? Vou botar outro profissional na jogada que ele... E isso foi uma ideia que eu tive aqui agora. Vai me complicar. Não. Um profissional que ele é extremamente técnico. Pensa num perfil de um engenheiro, de um cara de TI, de código, ou para um engenheiro civil, seja mecânico, ou seja... Pessoal das engenharias... Um perfil extremamente técnico. Cara, extremamente técnico. Nós vamos pensar simplesmente em comunicação, sem pensar em venda ou coisa assim. Só em comunicação. Na verdade, o melhor livro possível. Viu? É que o Dale Carnegie é sensacional. Porque ele consegue traduzir qualquer área ali. Que é o mesmo que você direcionaria para o estagiário. É, exatamente. Exatamente. Porque se for pegar livro muito técnico, né, Carlos, também ali pode ficar aquela comunicação mais robótica. Ele já tem isso, né? Ele então, já faz isso. de repente o objetivo seja deixar simples. Daí por quê? O mesmo do estagiário. É a linguagem mais simples que ele vai entender. E Dale Carnegie dá tantos exemplos ali que tem uns que você para e pensa assim, caramba, tem um de uma... Vou contar rapidinho? Pode contar. Tem um que é... Eu não lembro se é um amigo dele, enfim, a pessoa queria tirar uma vaca do curral. Olha só que louco. E ele queria tirar a vaca dizendo, sai a vaca, ou empurrando a vaca. E a vaca não saía. Tava ele e o filho dele. E chegou a empregada lá da casa dele, enfim, a pessoa que prestava serviço na casa lá. E essa pessoa falou assim, o senhor tá fazendo tudo errado. Como eu tô fazendo errado? Eu quero que ela saia daí. É bem isso que o senhor falou. O senhor quer que ela faça o que o senhor quer. E não o que ela quer. Mas como é que eu vou fazer? A mulher pegou uma cenoura, fez assim, trazendo a vaca. Então a ideia é, o que a pessoa precisa ouvir para ela ser influenciada? E às vezes a gente quer falar o que a gente quer falar e acha que vai convencer. Mas é o que a pessoa precisa ouvir para que eu consiga influenciar, persuadir. Eu falei, cara, dá um exemplo com uma vaca. E faz todo sentido, não faz? O que ela precisava? Então é o que a pessoa precisa ouvir. E ele traz muito esse tipo de exemplo. Isso, mano, na verdade, sendo muito sincero, isso costuma ser a realidade para muitos profissionais, principalmente liberais. Sabe por quê? Isso eu vou falar com propriedade com o engenheiro. O engenheiro, ele quer dar a solução, a melhor solução dele. Dele, exatamente. Que, na verdade, vende é a solução da dor do cliente. E, cara, eu dando mentoria, eu falo assim, cara, você quer vender este produto deste jeito, comunicando desse jeito. Mas, na verdade, a dor latente é aquele produto, daquele jeito, daquela forma. Mas não é o melhor produto, mas é o produto que resolve. Sempre pensar na dor do cliente. Você precisa oferecer a solução que ele está necessitando naquele momento. E comunicar como ele pensa nos momentos que ele precisa. Por isso que é muito forte, inclusive,
a utilização do perfil comportamental para você falar, para a tua comunicação ser adaptada àquele perfil comportamental, daquele tipo de comprador. Eu fiz uma mentoria, a moça vem aqui, inclusive, em outubro, a Dani Martins, ela trabalha com isso. Eu fiz uma mentoria com ela 12 meses. Foi sensacional, trabalhando os perfis comportamentais. Era para vendas e liderança. Então, se vocês verem o calhamaço de livro que eu comprei, né? Mas que veio lá no meu plano de desenvolvimento para desenvolver mais a liderança, sensacional. Para eu aprender, claro, já fazia pós, mas adaptar a comunicação para aqueles perfis e liderar também de acordo com cada um daqueles perfis. Então, se eu penso nisso, quando eu comunico de acordo com o perfil para vender, só imagina como é que fica. Porque eu vendo a solução adequada para aquela pessoa. E, claro, o poder de convencimento aumenta muito mais. Eu legal. Adaptar para aquilo ali. Uma boa reflexão. Cara, e sobre a comunicação sensorial, você deu exemplo no começo, mas eu gostaria, porque eu lembrei dessa aula sobre isso, eu gostaria de conversar com você e compartilhar sobre esse tipo de comunicação. Uhum. Você conseguiria, dar um exemplo pro pessoal que está assistindo, o como é importante envolver os sentidos na comunicação? Claro. Você é um cara que precisa do toque. Como que eu vou saber se você precisa do toque na hora de eu te vender alguma coisa? Você vai comprar um curso de oratória que a princípio é o nada, você não está vendo ele, mas ele tem um material didático. Eu pego aquele material didático para entender se você precisa do toque, falo assim, o treinamento está baseado nessas técnicas aqui, e nós temos esse material didático que acompanha para você fazer o acompanhamento das aulas, acessar um QR Code, que vai ter acesso a aulas extras. Eu entregar na mão do cidadão e ele começar a folhear e olha e pega na... Estético. Ele precisa do toque. Uhum. Agora, tem gente que se eu mostrar um negócio para ele, ele não vai nem olhar para a tela. Não vai nem olhar para o material. Ele fica ali, ó, olhando para minha boca. E, geralmente, o auditivo, seria a pessoa auditiva, tá só ouvindo, ele dá uma viradinha pro lado, assim. Não é que ele é surdo, tá, gente? É que ele precisa, de fato, captar. Então, o auditivo, geralmente, ele vai direcionar o ouvido para a conversa. E aí, o visual, sim, ele pode não tocar, mas ele vai ficar de olho em tudo. Eu vejo lá na sala, não sei se você foi lá na minha sala depois que eu arrumei, não, né? Quando você foi lá, ainda tinha as poltronas e tal, era a sala da mentoria, né? Cara, eu não lembro. Eu acredito que sim. Hoje tem uma sala, a sala de atendimento, minha sala, para gravar também e tal. E eu tenho uma estante gigante atrás. Não, fui sim. Foi? Uhum. Você até me chamou pra fazer podcast lá. Cheguei lá, o que acontece? A pessoa entrou lá para falar do curso. Ela começa aqui, ó. Olhar pros livros. Aí é visual. Aí o que eu vou fazer? Vou virar o computador, vou mostrar nos detalhes, vou voltar com a apostila, vou mostrar os detalhes. Ela não vai nem colocar a mão na apostila. Você pode ver aqui, ela não coloca a mão. Mas ela olha em cima daquilo. Vendedor de carro é a coisa mais fácil do mundo, né? Entra no carro, pede a pessoa, pode tocar aqui, veja como é que é esse banco. Você já percebeu o conforto que tem aqui nessa direção? Se o cara chegar e começar a apertar, passa a mão no banco, é sinestésico. Aí você vai ter que ir para esse sentido. E geralmente quando a pessoa é assim, ela vai tomar essa decisão com base naqueles sentidos. Então, pode ser que eu não precise nem explicar muito quantos cavalos de potência tem, que o torque, que o freio. Ela vai mais no sentido mesmo. Daí sim, começou a falar e a pessoa ficou interessada, explica os mínimos detalhes. Ela ficar interessada porque ela está ouvindo. E tem gente que não vai só olhar o carro, olha por fora, o vendedor abre a porta para ele, dá uma olhadinha por dentro. Tá. Legal, gostei. Você começa a explicar, fala, não, isso aí eu já vi antes, já estudei antes, ele não quer te ouvir. Ele vai ser a pessoa visual. E é bacana também distinguir, né, esses tipos, assim, a visual, auditivo, sinestésico. Muito legal. Para vender, imagine você aliar agora os sentidos com o perfil comportamental. Vai longe? Vai longe. Mas é estudo, né, Carlos? A gente precisa se debruçar ali para ver como as pessoas funcionam de fato. Então não é tão simples assim. Mas dá para aprender. A gente aprende.
Marlon, dá um exemplo prático de como o nosso público pode utilizar a análise sensorial, a comunicação sensorial para ter um bom resultado na comunicação. Pensa no, vamos destrinchar Sim. em cada público. Vamos É. pensar num CEO. Como é que ele pode utilizar a comunicação sensorial? Ele vai ter que. É assim, é sempre a análise do interlocutor. Uhum. Você não precisa analisar o interlocutor. Essa coisa de você mostrar os números, dar a caneta para a pessoa para ver se ela vai escrever, né? Querer apresentar uma coisa no celular, olha aqui. Então depende, a pessoa não só olha, ela quer pegar o teu celular, ela quer pegar a caneta se você entregar para ela, rabisca aqui e ela vai. A gente consegue identificar por aí, por onde a pessoa está olhando, se ela coloca a mão, não coloca. Se ela tá só te ouvindo e fica ali te ouvindo, você fala, ela fica olhando muito pra tua boca. Não é porque é sexy a boca, é porque ela quer prestar atenção mesmo. Sim. É aquilo que eu falei, ela vai inclinar. Então, prestar atenção, né, no sensorial mesmo, mas nos gestos que a pessoa faz, na maneira que a pessoa tá posicionando a mão, como que ele quer pegar as coisas. E dá pra identificar. Na conversa você vai identificando. Você tem a consciência disso, você vai fazendo esses pequenos atos pra tentar entender como é que a pessoa funciona. E aí, Basicamente, a comunicação sensorial faz você saber utilizar, que você consegue construir uma análise e, consequentemente, fazer um rapport com aquela pessoa para conseguir um bom resultado. Exatamente. Legal. Exatamente. E, Marlon, o que é a comunicação, como a comunicação mudou a sua vida, cara? Foi. Como eu falei antes, eu não tive dificuldades, né? Quem sabe se eu tivesse tido dificuldades, eu teria que ter procurado muito mais ajuda, enfim. Mas no próprio dia a dia, hoje eu vejo com meus filhos, a maneira como a gente se relaciona com eles, a maneira como é a comunicação com a minha esposa. Mas ela vem desde sempre bem presente, em razão, inclusive, do como é que era a minha família. Era muito italiano. Então, assim, lá tinha que falar. Se não falasse, você ia ficar para trás. Falar não, gritar, né? Gritar. Então você precisava, né, comunicar. Mas no trabalho que eu tive, por exemplo, no escritório de advocacia, audiência de conciliação, eu já nem gostava de ir mais. Mas audiência de instrução, sustentação oral, isso vai dando visibilidade para o advogado que faz essas coisas. Uhum. Então, poder fazer isso me levou a posições diferentes dentro do escritório que trabalhava. Legal. Né? De chegar ao posto de liderança por causa da comunicação. Legal. Cara, você tocou num tema bem interessante que não é muito a ideia do café e gestão, mas eu acho que faz um sentido na parte de gestão familiar. Que tipo de instrução e dica você consegue direcionar para um casal? Uhum. O que você vai por esse sentido, evita isso? O que você consegue te dar de dica para um homem, por exemplo, que é o nosso caso, e também para as mulheres? Para o casal, usar a comunicação não violenta pode ser uma das soluções assim para qualquer tipo de discussão ou para evitar que elas aconteçam. Uhum. E a base da comunicação não violenta o que é? Entender o que o outro está sentindo com relação a determinado assunto. Então, chegou o seu marido em casa. Vou falar agora pelos homens. Prepara aí. Chegou o marido em casa. Deixou o calçado na porta, entrou cansado, se jogou no sofá e a mulher já vem pedrada. Deixou o calçado na porta, se jogou no sofá, não faz nada, não ajuda as crianças. Vai dar certo? Não. Ou esse cara vai ficar quietinho, pianinho, sem falar uma palavra, ou vai virar o salseiro dentro de casa. Agora tu imagina pra esposa se ela chega pro cidadão e fala assim: como que foi o dia hoje, amor? Ah, não foi legal. Como que você está se sentindo com relação a isso? Diz tudo que aconteceu. Nossa, já vai, o ânimo vai, ó. Vai baixando. Né? Aquele cara chega de repente estressadão, vai baixando. Porque já vem com um monte de problema na cabeça. Aí já chega com pancada. E é o seguinte, mulheres. Homens, quando vocês falam com os homens, com os maridos de vocês vão pedir 3 coisas pra eles. 3. Pode ser que ele lembre da última nesse momento. Mas das 3, você deixou, olha só, as 3 que eu falei. Deixou o calçado na porta, jogou a chave em qualquer lugar, se jogou no sofá. Saia daí, porque você não vai lembrar das 3. Não é verdade?
Fala 3 coisas pra gente lembrar de uma no máximo. Então, comece vendo como está os sentimentos. Marido, a mesma coisa. Seja inteligente. Pergunte. Quando a mulher está estressada, o que você está sentindo? Com relação... Ou se você fala alguma coisa e deu um atrito, pergunte. Como você está se sentindo com relação a isso? Ah, não gostei disso que você falou. Porque... Como que você se sentiu em relação a isso que eu falei? Acalma. Então, essas práticas da comunicação não violenta, pensando no sentimento, muda o jogo completamente. Muda o jogo completamente. E às vezes, nós, maridos, queremos pedir permissão para a esposa para tudo, e às vezes ela não quer nem que a gente peça permissão, só quer que a gente faça as coisas. Posso dar um exemplo? Sim, senhor. Então, um dia, cheguei estressado em casa e a Sandra estava com uma amiga dela lá. E tinha futebol de noite. Estavam conversando, cheguei, Sandra, posso jogar bola? A Sandra falou, não. Para. Fui pro quarto. A amiga dela tava lá, pensei, essa amiga vai embora. Quando ela for embora, né, vamos torar o pau. Né? Esperei, tchau, tchau, foi embora. Eu falei assim, Sandra, como é que tu me fala na frente da mulher? Não pode jogar bola. Acho que a Sandra brigou, gritou, se revejou. Ela falou assim pra mim, eu não sou tua mãe, você não precisa me pedir permissão. Olha que às vezes a gente causa confusão porque a gente quer. Não podia ela também ter estourado? Tá gritando comigo? Foi bem simples. Eu não sou tua mãe. Você tá pedindo permissão pra mim pra jogar bola? E ainda falou assim, ó. Outro dia que você quiser jogar bola, você vai. Cara, me desmontou. Me desmontou completamente. Eu falei, olha, eu dou aula de oratória, de comunicação e tô... Tomou invertida. Tá na invertida. E isso a gente pode usar com os filhos. Como é que está se sentindo. Eu tenho gêmeos de 10 anos. Às vezes eles chegam no veneno. E são acelerados, hein? São acelerados. Tem A mocinha, ela é mais tranquila. A Camila é fora da curva, né? A Camila já foi fazer treinamento de inteligência emocional com 13 anos. Continua todo ano, ela fica fazendo, ela faz programa de mentoria direto, assim. Também lê muito, muito. Os meninos também lê, porque lá em casa tem regra. Quer jogar videogame, quer 15 minutos de leitura. Vamos ler. E conta, né? Porque às vezes passa os olhos. Leia. Como é que é? O que está acontecendo aí nesse livro? Tal coisa. Vai para o videogame. Então, quanto melhor a comunicação se a gente usar esses princípios. Porque a piazada não é difícil chegar da saída dentro da sala de aula, você vai buscar no colégio, tá um veneno. E aí, faz o quê? O normal. Por que você tá assim? É mais fácil perguntar. O que aconteceu, meu filho? Ah, como é que você está se sentindo? Vai fazendo perguntas assim. Calma, até que de repente dá calminha. Mas é um exercício, não adianta dizer que no dia vai dar certo, um dia só fazer e outra. Não é todo dia que a gente consegue. Né? Sim. Nós somos humanos, né? Cara, perfeição, meu irmão, vai ser só depois que Jesus voltar. Enquanto isso, esquece. Só ele mesmo. É só ele, esquece, não tem como. Então a gente acaba caindo, mas tem que treinar. E filho a gente treina, né? Filho a gente não educa, a gente treina. Que legal. Treinar todo dia. Gostei. Filho é treinamento. É treinamento. Para pensar. Se não é um treinamento. Não é só imposição de coisas, mas a gente tem que ir treinando eles para que sejam melhores. Marlon, você falou no início do podcast sobre ser cristão e jogou pro pessoal sobre um testemunho. O que você consegue construir para nós de um testemunho? Fiquei curioso, cara. Cara, quando fazia faculdade, enfim, até os 24 anos ali, eu gostava de tomar cerveja, uísque. Se tivesse de álcool, eu tava pra dentro. E parece brincadeira, mas era todos os dias. Todos, segunda a domingo. Todo dia eu bebia. Ia pra aula, ou depois da aula bebia, às vezes chegava, quando ia na aula de manhã, eu chegava na aula, muitas vezes cheguei bêbado, não conseguia escrever. Eu não incomodava ninguém, tá? Ninguém, zero. Eu só dava risada, brincava, não incomodava ninguém. Mas era muita cachaça. Demais. Vinha da faculdade sexta-noite, morava numa cidadezinha pequena, então eu viajava no ônibus, já vinha tomando. De manhã acordava, quando dava umas 10 e pouquinho, eu ia no mercado do meu tio, Marcelino,
E ele fazia torresmo de porco. Aí eu pegava o torresmo, limão e sal e uma caipira. Sábado, meio-dia. Manhã, 11 horas. Pois ia. Assim era direto. Era direto. E um dia, a Sandra, a gente já namorava. A Sandra bebia, nada, e era cristã, assim, né? Eu não tô dizendo assim, você não pode tomar a tua cachaça aí. Fique à vontade, irmão. Só pensa que tomar cachaça à noite e ler a Bíblia de manhã pode ser difícil. Não é verdade? Pode ser mais difícil, depende da quantidade. Mas a Sandra me convidou. Vamos na igreja, vai ter uma semana de oração, falava, na Páscoa. E quem vem pregar é o pastor Jolivet Chaves. Nunca vou esquecer, porque ele era amigo do meu avô e da minha avó. Eles tinham falecido já. E quando ele esteve ali pela cidade, ele veio para fazer essa semana de oração. Quando ele esteve na cidade, eu conversei com ele e tal. Quando ele morava na cidade, eu fazia, assim, imprimia coisa para a igreja, fazia uns negócios para ele. Era o único computador que tinha na cidade, era do meu pai. Depois veio da prefeitura e depois começou a vir computador no banco. Então fazia as coisas para ele. Quando falou com o Jolivet, ela falou, é o pastor Jolivet, você conhece? Eu falei, nossa, e conversei com ele. Voltei para a faculdade e aí ela disse, vai ter tal dia semana de oração, vamos. Saco. Semana de oração é para acabar. Vai acabar com a minha vida. Tá bom, vamos. Tomei mas o trago de noite. Peguei o ônibus meio-dia, eu acho, mas eu tava bêbado ainda. Peguei o ônibus. E fui até a cidade que eu morava. Umas 4 horas. Cheguei lá 4 da tarde, provavelmente, um pouco antes. Mal. Girava tudo, mas mal. E aí fui pra casa. Fiquei naquela, dorme, acorda. Sabe aquela coisa? Não sei se você já tomou tragão assim, mas eu coloco o pé pra fora pra ver se para de girar. Era assim. Pé pra fora da cama, fica ali, vai parar de girar e tal. E me recuperei, fui pra semana de oração. Cheguei lá na semana de oração, o pastor pregou, né, falou vários temas, dentre eles sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, nova terra e tal. E aí ele fez o apelo. E sermão sem apelo não é sermão, né? Quando ele fez o apelo, cara, meu corpo começou a tremer inteiro. Minha irmã estava do meu lado, me segurou. Sabe aquela coisa do nada? Começou assim, começou nas pernas. E de repente começou e era tudo, tremia. Uma pressão assim. E ele falou, se você, né, quer aceitar Jesus e tal. E eu falei, eu quero ou não quero, não consigo sair daqui. E a minha irmã falou, mano, eu tô vendo que você tem alguma coisa aí que você quer. Não sei o que é. Eu tava aqui, cara, levantei e fui, mas foi uma convicção, assim, que ia ser diferente a partir daquele momento. E eu fui lá pra frente, ele fez o apelo. Eu fui, falei, é isso que eu quero. Naquela noite, meu pai e minha mãe estavam fazendo aniversário de casamento. E era 2004, então eles estavam fazendo 25 anos de casado. 25 anos de casado. O que ia ter? Só pensa. Cerveja. Nossa, cerveja, uísque, champanhe, parada toda. E eu entrei em casa depois que terminou o culto. Fui pra casa, cheguei lá. Que papinho. Falei, não vou beber. E eu olhei meu pai, deu risada. Falou, por quê? Falei, não, tomei uma decisão hoje de noite. Ele falou, tá bom, saiu. Daqui a pouco veio outro. Eu falei, não vou beber. Tá brincando? Eu não vou. Vou parar. Mas por quê? Eu falei, aconteceu um negócio assim. Esse papo de crente aí. Enfim. Naquele momento, eu entendi o que era, de fato, quando Jesus diz, vem. Vem que é pra você. E mudou completamente a história da minha vida. Provavelmente eu não estaria casado há 20 anos com a Sandra e com ela não teria 3 filhos. Não sei como seria a vida. A minha mãe diz assim, você tá virando alcoólatra. Alcoólatra, para quando quiser. Mas eu parei quando quiser, não foi porque eu quis. Foi porque foi um negócio que, cara, tomou conta, literalmente. Então mudou a relação com todo mundo. E o que foi bacana, a gente jogava futebol, era sempre por cerveja lá na cidade. E o primeiro dia que eu fui, por cerveja, eu falei, não vou beber mais. Os caras, você não vai beber? Eu falei, não vou. Parei. Como assim parei, cara? Eu expliquei de novo. E foi. E nós mudamos até a sistemática do jogo. Parou de ser por cerveja.
depois de um tempo, era por Fruc, já ouviu falar? Não. Fruc Guaraná. É lá do Rio Grande. A Fruc é tipo Antártica, mas no Rio Grande é Fruc, né? Porque lá é tudo diferente. Era Fruc. E o jogo parou de ser por cerveja e começou a ser por Fruc. Depois daquilo ali. E aí veio a transformação de tudo, né? Comecei a estudar a Bíblia sozinho. Fui aquela noite, porque eu morava em outra cidade, comecei a estudar a Bíblia sozinho. E a curso bíblico que eu enxergava, eu fazia. Certificado de curso bíblico, ia aprofundar de verdade naquilo ali. Então foi minha formatura. Eu não quis fazer, eu estava todo pago. Não quis fazer para não cair, porque eu decidi que eu não ia mais. O meu problema, o que era? A minha tentação. O ambiente. Era um ambiente e eu não podia ver um goró que eu tomava. Então, do que eu tinha que me afastar? Do ambiente do lugar. Exatamente. Então, a gente, você não bebe porque... Cara, eu sei que eu não posso. Se eu tomar, de repente eu posso voltar a tomar. E aí agora, né? E depois veio aquilo, eu pensei, pá, como é que vai ser minha vida quando eu tiver filho e desse jeito? Eu não queria isso, Carlos. Tá na festinha de aniversário. Eu respeito quem acha que isso é legal, tá? Se quiser fazer, mas eu não achava legal. Ficava pensando sempre nisso. Pô, na festinha de aniversário de 1 ano dos meus filhos vai ter chopp. O que você tem que ver com isso? Entendeu? Não, meus amigos, a maioria bebe. Bebe, eu saio com eles, dou risada. Eles falam, não sei como é que você dá risada e não beber. Eu também não sabia como que era possível. Mas depois eu descobri que existia algo que podia substituir a bebida e ser alegre do mesmo jeito. Né? É que um tempo atrás, Marlon, o álcool era um pré-requisito de acesso social. Exato. O álcool e cigarro. Aí o cigarro começou a dar muito problema. Aí o álcool começaram a estudar um pouco mais. Mas isso é fato, cara. Vícios como um todo, e seja qual desde o mais simples para até o mais complexo, são refúgios emocionais e vazios, né? E quando a gente tem mais acesso a Cristo, você começa a entender que não é só sobre os vícios ou a endorfina mundana, digamos assim. Mas é muito sobre o que Cristo quer de nós, sabe? E quando você fica extremamente alcoolizado, o fato é que você perde a razão. E aí fica. Aí você dá, no legendário a gente fala que abre as brechas. Então a gente precisa fazer o contrário, tem que fechar as brechas. E é legal, cara, na sua história, no seu testemunho, porque, na verdade, você tomou uma decisão. Primeiro ponto, você tomou uma decisão. E o David Mariano, ele falou assim, cara, uma das perguntas mais perigosas que você faz pra Deus é falar que Deus, qual que é o meu propósito, o que você quer de mim? Porque você vai descobrir. Ele vai botar, você vai descobrir. Mas é interessante que isso só acontece, as coisas só começam a desdobrar, digamos que elas desenrolam quando você toma uma decisão. E aí o outro passo é racionalizar essa decisão. Então, cara, você precisa fazer dieta. Você vai pro happy hour. Não faz sentido, porque você vai beber e comer coisa que não tá na sua dieta. Exatamente. Por um tempo. Até você basicamente construir um hábito de não fazer aquilo. Porque são uma força mental, espiritual, emocional ali para não fazer mais. Então, é legal, cara. Obrigado por compartilhar, porque foi uma decisão mais a assimilação do ambiente. E aí você percebeu, né? Percebi que eu não podia continuar fazendo aquilo ali, porque... Você não, era demasiado. É demasiado e assim, ó, eu ia estar dividido. É um pouco a igreja, um pouco... Então, era uma decisão e foi assim, parece que me tirou assim, ó, você não precisa mais disso. É que no fim das contas não é sobre o álcool, né? Não, exatamente. É sobre o excesso. Exatamente. É sobre o excesso. Exatamente. E eu sabia que você não conseguia. Ia ser com excesso. Então, se é para ser com excesso, pode ser sem nada também. E foi legal porque depois teve isso aí, depois que eu comecei a fazer os treinamentos de desenvolvimento pessoal, aí parece que a palavra e tudo que tem ali fica mais claro ainda, né? Tinha gente que me dizia assim, se você julga alguém, já vou te falar. Tinha gente que dizia assim, nossa, isso aí é coisa que cristão não faz. E se você for no legendário, deve ter falado 1000 coisas, né? Tem gente que fala, porque lá. Nunca foi, primeira coisa. Quem vai, eu não fui, mas não falo, porque assim, a gente vê o que acontece com amigos e tal, você já entende que o negócio... É bom. Claro. E aí, assim, os treinamentos de inteligência emocional ainda me deram mais capacidade de colocar a razão na hora que eu tô
que eu tô lendo, né? De um texto, conseguir extrair alguma coisa de fato. Então isso foi aprofundando ainda mais e me dando mais clareza também acerca desta decisão. Legal. E aí a família se constrói uma base bem forte e conseguir passar isso também para as crianças, né? Aquela história do legado. O legado tá ali na minha casa e o que eu quero de verdade é um legado mais para cima. Aqui vai passar. Marlon, vamos para os finalmente ali do podcast. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma contribuição sobre comunicação verbal, que é o uso dos amortecedores. Você lembra dos amortecedores? Nossa. O que é um amortecedor, gente? É uma expressão ou uma aceitação, não aceitação, mas é uma, digamos, é uma ferramenta de comunicação que você utiliza para criar vínculo e ganhar tempo. Então, por exemplo, o Marlon, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você, beleza. Legal, cara. Interessante o que você falou. Legal, cara. Interessante o que você falou. Você gera um vínculo, uma confirmação. E nesse tempo você começa a construir o raciocínio. Então você amorteceu o impacto dessa comunicação para ganhar um tempo e voltar à resposta. Isso. Amortecedor, gente, para quem faz treinamento, para quem é gestor, para quem está com cliente, é uma excelente ferramenta, tá? Então pesquisem sobre isso e utilizem. É uma dica para todos. E primeiro comecem a ouvir, né? Tem que ouvir bem o que a pessoa está falando. Então ouvir, venho aí com o amortecedor, posso validar também, né? Validar fazendo uma pergunta. Você quis me dizer então que? É isso que... é a partir daquele... que a pessoa está reafirmando, né? Está validando. Aí você vem com outra pergunta, enfim, continua a conversa. Mas isso que o Carlos falou para raciocinar é excelente. Dá um tempo bem, porque às vezes a pessoa, em vez de só dizer sim, foi isso que eu falei, ela tenta explicar, né? E quando ela tenta explicar, você vai elaborando mais. Legal. Elaborando mais. Indo para os finalmente. Marlon, eu vou te colocar numa dinâmica, que é a Manda. dinâmica que eu trago no podcast. Você vai ser o Marlon e eu vou ser um daqueles perfis que a gente está fazendo conteúdo. E você tem apenas uma dica, uma expressão, uma linha de raciocínio. Eu vou estar aqui, você vai falar uma coisa para essa pessoa, pro bem dela, uma dica, uma coisa nesse sentido. Tá bom. Beleza? Legal. Nesse momento eu sou engenheiro. Qual que é a mensagem do Marlon? Pro engenheiro? Pro engenheiro eu posso dizer, saia da dureza, de repente, da sua comunicação e comece a observar mais como as outras pessoas se comunicam. Legal. Sou profissional liberal agora. Se você é um profissional liberal, não seja tão liberal assim na sua comunicação e comece, a mesma coisa que para o engenheiro, observar mais como essas pessoas se comunicam. Mas não pode repetir, tem que mudar. Agora... Porque olha só, o profissional liberal ele costuma ser liberal com todo mundo, né? Então, de repente, o profissional liberal saia dessa coisa tão informal e comece a formalizar mais. Legal. Estagiário. Para o estagiário, para de usar tanto vício de linguagem e vai ler um pouco mais o Dale Carnegie. Legal. O CEO. Aí é complicado. Para o CEO complicou. Para o CEO quem sabe, aproxime-se mais da linguagem das pessoas que estão ali abaixo de você. Quando considera que está abaixo, já começa a complicar, né? Porque deveria ser o time linear, mas enfim, observe mais a linguagem dessas pessoas que estão abaixo e adapte a sua linguagem para cada um deles. E para um gerente? Para o gerente, você precisa ler um livro chamado Liderança, do Dale Carnegie. Liderança, do Dale Carnegie. Leia esse livro, que aí sim ele vai te ensinar a lidar com os perfis de cada uma das pessoas com quem você está entrando em contato. Legal. Nós vamos agora para próxima experiência com você. Cara, é o seguinte, eu vou até servir o café para você, porque esse é bom. Legal. É o último, né? Então... Quero ver eu dormir essa noite com essa quantidade de café. Vamos que você dá mais atenção para as crianças. Bora. Eu leio mais. Depois aqui eu vou treinar. Você vai para um negócio bom, hein? Eu vou assistir umas aulas de um treinamento. Aí você acha que a gente para?
Vou aproveitar o café para assistir umas aulas, um treinamento. Vai ter que ver o copo meio cheio e utilizar, né? Exatamente. Seguinte, Marlon. Café e gestão tinha que ter café em algum momento. Sim. A gente tá tomando café, mas uma ocasião. Cara, você tem a oportunidade de ter 15 minutos para tomar um café com uma pessoa. E essa pessoa, ela não tem limite temporal. Eu sempre vou dar o mesmo exemplo que eu dou para todos os convidados. Eu gosto muito da história do Winston Churchill. Foi um general inglês. Churchill foi 1900 e tal lá. E eu posso querer tomar este café com o Churchill. Uma pessoa que não está viva, que faz muito tempo. Tendo isso em vista, quem você escolheria para tomar um café? Eu vou pensar na área que eu atuo, tá? Comunicação. Eu queria tomar um café com o Barack Obama. Barack Obama. Pra mim, esse cara, você pode falar que ele é de esquerda, que ele é de direita, que ele é de centro, o que quiser. Mas pensando em comunicação, dos últimos anos aí, pra mim, foi o maior. Eu lembro do discurso que você passou dele no Brasil, quando ele veio pro Brasil. Conexão com as pessoas, né? Se colocou ali, parecia que ele veio lá do morro. O jeito que ele se colocou, falou que a mãe dele amava o Brasil, né? Que ele conseguiu assistir o filme. O sonho dela, ele estava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e ele falou que o sonho da mãe dele, né, era ver. Imagina se a minha mãe pudesse ver, eu estou aqui. Pô, a conexão que ele criou com as pessoas. Sentimental muito E forte. assim, no dia a dia, nos próprios discursos que fazia, né, a maneira de olhar, de conectar mesmo. Então ele olhava, ele tinha gesto, era um pacote, né? Barack Obama, para mim, na comunicação, é um pacote completaço. Ele é muito diferenciado, É. realmente. E se você pudesse fazer apenas uma pergunta para ele, qual seria? Você conversou com o Barack Obama? Uma pergunta só. Uma pergunta só é como você estrutura as suas falas? Eu queria saber como é que ele estruturava. Como que ele estrutura? Como que é hoje? Como que ele faz essa estrutura? Qual que é o processo, né, o modelo? Puxa vida. É impressionante, né? De novo, conexão. Porque ele cria conexão. E é do início ao fim. Do início ao fim. Legal. Pessoal, a gente tá indo a gente tá finalizando o podcast Café e Gestão. Nesse episódio a gente teve a oportunidade de falar com o Marlon. Cara fora da curva, um dos melhores contadores de história que eu conheço. E é legal do podcast que a gente aprendeu muito sobre os tipos de comunicação, os perfis de comunicação, como fazer as conexões, como você fazer a venda ou a persuasão. Quando eu falo persuasão não é coisa ruim, né? No sentido de convencer a pessoa a fazer algo que é bom. Falamos de análise sensorial, de comunicação sensorial, do toque, do ser auditivo, visual, sinestésico. Aprendemos muito sobre como se comunicar como liderança. A gente deu várias dicas de livros, de ferramentas, de canais de comunicação para você usar no seu dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho. E, pessoal, se por algum acaso a gente conseguiu realmente contribuir com vocês, jogar sementinha, transbordar para vocês, eu e o Marlon, a gente fez o nosso trabalho junto com o pessoal aqui da Anômalo. A gente agradece muito a atenção de vocês. Não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a cada 15 dias, a gente estava a cada um mês, mas a cada 15 dias vai ter podcast novo. E nós agradecemos realmente a atenção de vocês, porque se a gente conseguiu realmente semear em uma pessoa, o nosso trabalho foi muito bem feito. E quando a gente fala semear, não só na participação de instrução, na comunicação nesse podcast, mas também sobre a palavra de Cristo. Então, Marlon, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo. E você que está assistindo, muito obrigado. Eu honro a sua atenção, o seu tempo. Eu sou muito grato por isso. E se você conhecer alguém que precisa tenha vícios de linguagem, não tem uma boa comunicação, está travado, compartilhe esse podcast e também indique a Vox2U, porque com certeza a escola ali junto com o Marlon vai conseguir contribuir na vida de vocês. E, pessoal, novamente obrigado. Até o próximo podcast.